pessoal, meu nome é Paula e hoje eu vou ajudar vocês a resolver um problema de fluxo de campo elétrico usando a lei de Gauss. Essa matéria a gente vê em Física 3 e eu vou ajudar vocês a desenvolver a fórmula. Assim, não é necessário vocês saberem dos dados do problema, essa fórmula vocês vão poder usar sempre. Porque como a gente pode ver aqui, esse problema ele não dá nenhum dado numérico. Ele fala o seguinte: seja um cilindro longo e maciço de raio R e densidade de carga volumétrica ρ, ele pede para a gente encontrar o campo elétrico dentro e fora desse cilindro. O fluxo elétrico, através de uma superfície, ele é a quantidade de campo elétrico que atravessa essa superfície. Para determinar, então, o fluxo total que vai atravessar essa superfície, nós vamos somar o fluxo que atravessa todos os pequenos quadradinhos dessa superfície. Então, a gente pega um quadradinho. Mas, como nós não queremos somar centenas de quadradinhos, centenas de valores de fluxo elétrico, nós vamos transformar essa soma em uma integral. Então, a gente vai reduzir esses pequenos quadradinhos em elementos de área dA. É por eles que vai passar o fluxo de campo elétrico, que é essa setinha indicando o E. Antes de prosseguir para encontrar o campo elétrico dentro e fora desse cilindro, a gente tem que prestar bastante atenção numa informação que o problema dá, é de que o cilindro ele é maciço, mas já eu volto para falar sobre isso. Bom, para determinar o campo fora do cilindro, a gente tem que considerar algumas coisas antes. A primeira delas é a área do cilindro. Lá da geometria espacial que a gente vê na escola, a gente sabe que a área do cilindro é 2π vezes o raio do cilindro vezes a sua altura. Outra coisa que a gente vai precisar é da densidade linear. A densidade linear de carga ela é dada pela carga dividido pela altura. Isso vai facilitar bastante as nossas simplificações, porque se o problema ele não te dá a carga, você pode usar esse valor de lambda que é tabelado. Bom, como eu falei, a gente vai usar uma integral para fazer essa soma de todos os quadradinhos em que passa o fluxo de campo elétrico. Essa integral, entretanto, ela é uma integral fechada. Esse círculo no sinal de integral indica que a integral ela vai se estender por toda a superfície fechada, já que a gente está calculando o fluxo através de uma superfície. Essa superfície é um cilindro. Bom, agora, quando a gente fala em calcular o campo elétrico fora do cilindro, a gente fala que Rzinho ele é maior que R. Esse Rzinho ele não é o raio propriamente dito, ele é uma distância do centro do cilindro, ele pode ser tanto maior quanto menor que o raio. Quando a gente está falando de calcular fora do cilindro, ele vai ser maior do que o raio. Então, para calcular o fluxo de campo elétrico, a gente vai usar essa integral. Como o campo elétrico ele é constante, ele sai da integral, e a gente tem essa equação. Em termos de facilitação, como eu falei anteriormente, a gente vai trocar esse valor da carga envolvida por lambda que multiplica a altura do cilindro. Substituindo isso na equação, a gente pode seguir fazendo mais substituições, já que a gente sabe a área do cilindro. Então, a minha área do cilindro ela é 2 vezes π vezes o raio do cilindro vezes a altura. Com isso, eu posso obter o meu valor de campo elétrico. Fazendo as devidas simplificações, eu obtenho que o meu campo elétrico fora do cilindro ele é lambda sobre 2πr ε0. Então, como eu falei lá no início, é muito importante a informação de que esse cilindro ele é maciço e não oco. Porque se esse cilindro fosse oco, a parte de dentro do cilindro não teria contribuição, então não passaria fluxo de campo elétrico dentro do cilindro. Mas como ele é maciço, há fluxo de elétrons dentro dele. Por isso a gente calcula esse fluxo. E para calcular essa informação, uma equação ela é bem útil, que ela é a densidade volumétrica de campo.
ela é dada por ρ, e com isso a gente pode retirar uma quantidade de carga, que vai ser novamente útil nas nossas simplificações. Como eu já havia feito as simplificações antes, já havia feito as contas, aqui eu trouxe só o campo elétrico, multiplicando já a área fora da integral. Substituindo então a nossa carga, agora a gente está falando em termos de volume, então eu vou usar a carga da densidade volumétrica. Com isso, a gente, isolando a carga, né, a gente obtém ρ, que multiplica π, vezes raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro. O que estava multiplicando no outro lado da igualdade vai passar para o outro dividindo. Com isso, a gente faz algumas simplificações e podemos obter que o campo elétrico ele é dado por ρ, que multiplica o raio, sobre 2 ε0. Ρ, a gente sabe, ele é a densidade volumétrica de carga. Com isso, a gente pode obter a equação do campo elétrico, que passa dentro do cilindro. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!